Olá, a partir de agora você acompanha mais um Direto da Redação e a gente abre falando de solidariedade. Vamos abordar sobre o trabalho desenvolvido pela Associação Peter Pan, que assiste pacientes com câncer. Hoje são 1.100 pacientes atendidos e manter tudo isso requer um custo muito alto. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda. Sobre esse assunto, eu conversei com a Admara Pinheiro, que é gerente de captação de recursos da associação. Admara, mais uma vez aqui no Direto da Redação, bem-vinda, é um prazer sempre recebê-la. Agora a gente está aí com a novidade, a Associação Peter Pan também está doando através do site. Como é que é essa plataforma? Exatamente, Dani. Olá, você, obrigada pelo espaço, olá todos os telespectadores. A gente está com essa novidade, era uma demanda antiga que a gente tinha para as pessoas que são mais adeptas da tecnologia, ter uma forma de doar para a Associação Peter Pan, né? Aquelas pessoas que não conseguem ir até a associação, mas que querem doar e sem se preocupar por estar sendo feito dentro do site. Então a gente desenvolveu uma plataforma completamente segura, muito simples, de muito fácil acesso, né? Então as pessoas podem entrar no nosso site e fazer a sua doação através da nossa plataforma de doações, né? Então, inclusive pessoas que são apoiadoras da causa do câncer e que moram em outros estados, em outras cidades e que querem fazer essas doações, podem então acessar através da nossa plataforma dentro do nosso site, no app de Associação Peter Pan, app.org.br. Admara, pode doar pelo Pix, pode doar também com cartão de crédito, né? Pix, cartão de crédito, as doações podem ser feitas tanto uma doação única como também uma doação recorrente, se você quiser deixar programado. Você pode, inclusive, apoiar um programa social específico, né, dependendo do valor. Então, é uma forma de trazer para os apoiadores da causa mais pessoas, né, que se utilizam, então, da internet para demonstrar aí e colocar em prática a sua solidariedade. E quem não puder ajudar com dinheiro, também pode contribuir com a Associação Peter Pan? A Associação Peter Pan vive fundamentalmente de doações. São 27 anos trabalhando pela causa do câncer infanto-juvenil, com crianças e adolescentes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital Peter Pan. Então, você que não pode fazer uma doação financeira, mas que quer ajudar de alguma forma, várias possibilidades, né? Você pode doar roupas, sapatos, brinquedos que sejam novos ou seminovos, que estejam em bom estado. Nós recebemos todo tipo de doação, tampinhas as crianças doam muito, juntam muito, né? Tampinha de garrafa PET, que a gente também faz a reciclagem disso. Então, toda doação lá na Peter Pan é sempre muito bem-vinda, de acordo com a possibilidade de cada um. E aí essas doações são triadas. Parte delas vai para atender às necessidades primeiras daquelas famílias. Algumas famílias vêm do interior, às vezes, sem o básico, né? E tudo, depois de atender essa família, tudo que resta, a gente tria e coloca também no nosso bazar, que nós temos um bazar permanente. Vale muito a pena conhecer, Dani, te convido. É bem bacana, a gente tem uma estrutura de bazar permanente, de segunda a sexta, com todo conforto, lá com peças muito bacanas, a preços populares, num ambiente assim, bem confortável para receber vocês. Eu vou conhecer sim, com certeza, esse bazar. E como é que é hoje, Admara, esse trabalho desenvolvido pela Associação Peter Pan? Quantos projetos tem hoje? Bom, a Associação Peter Pan trabalha há 27 anos, né, com crianças e adolescentes que travam aí a dura batalha contra o câncer. E o nosso trabalho não se resume apenas às crianças e aos jovens. A gente também extrapola esse trabalho para as famílias, porque o câncer, infelizmente, é uma doença que adoece a família inteira. Então, dentro do Hospital Peter Pan, que é o Centro Pediátrico do Câncer, que também foi erguido totalmente por meio de doações, né, nós desenvolvemos 16 programas sociais. Além do atendimento das crianças, nós desenvolvemos 16 programas sociais que apoiam, então, essas famílias desde a hora que eles chegam no hospital, na hora da recepção, até o pós-tratamento. Passando, por exemplo, pela parte de nutrição, necessidades de transporte, a parte habitacional, a parte lúdica dentro das enfermarias e das internações,
toda a parte também educacional e cultural também, porque a gente desenvolve trabalhos com as crianças, por exemplo, que não podem ir para a escola, para que elas não fiquem sem nenhum tipo de acompanhamento escolar, de leitura, né? De trabalhar mesmo essa parte do lúdico para que a criança se distraia e tenha um ambiente mais acolhedor enquanto faz o tratamento, como, por exemplo, nos ambientes que a gente tem de brinquedoteca, de espaço do adolescente, é uma forma dela se integrar ao ambiente sem parecer que ela está ali naquele ambiente hospitalar que geralmente é mais opressivo, mais pesado. Então, a gente tenta dar uma leveza também nesse sentido. E para ser atendido pela Associação Peter Pan, precisa de algum encaminhamento? O Centro Pediátrico do Câncer, todo o atendimento é gratuito, via SUS, mas ele é encaminhado sempre por um profissional de saúde, seja de uma UPA ou de outro hospital. Lembrando que a gente atende o estado do Ceará inteiro, mas também outros estados do Norte e Nordeste, porque o Hospital Peter Pan ele é um hospital de referência no tratamento do câncer infantil. Então, nós recebemos demandas de outros estados também, sempre com encaminhamento. E nós temos assim, muita alegria, né, e nos orgulhamos muito de dizer que no Hospital Peter Pan nós temos fila zero. Nós trabalhamos muito forte com a equipe médica, né, para que essa criança espere o mínimo possível para ser atendida, porque o câncer infantil ele tem pressa. Não dá para esperar. Então, assim que o diagnóstico é feito, imediatamente o tratamento precisa começar também. Da importância das doações, né, Admar? A importância das doações, a importância do apoio da sociedade, né, para que a gente possa apoiar, então, essas famílias a buscar essa cura que é tão cara, né, e tão valiosa para a gente. Então, a gente faz todo o possível com a ajuda da sociedade, das empresas, da imprensa, né, no sentido da gente manter esse trabalho a corrente do bem, né? Com continuidade, exatamente. Bacana. Então, para a gente encerrar, repete aí o site, para quem se interessou, as formas de doação e onde é que encontra a Associação Peter Pan? Perfeito. A Associação Peter Pan fica ali na rua Alberto Montezuma, número 350, no bairro Vila União, ao lado do Hospital Infantil Albert Sabin. E nós funcionamos lá de segunda a sexta. Quem quiser visitar a associação está convidado, conhecer o nosso trabalho. Também conhecer o nosso trabalho pelas redes sociais, no @Associação Peter Pan. Tem bastante material do nosso dia a dia, as coisas que acontecem, as vitórias dos pacientes, né? Os pacientes que são curados, os pacientes que recebem alta do tratamento, que é muito bacana. Imagina a alegria de vocês. É muito bacana, é muito legal, uma vitória grande, né? A gente comemora mesmo. E saber um pouco mais também sobre o nosso trabalho, os relatórios de transparência, tudo que é feito com os recursos que são recebidos das doações. A gente tem os relatórios de transparência no nosso site, no www.app.org.br, onde você também pode verificar a nossa nova plataforma de doações e fazer aí a sua contribuição, né, para nos ajudar nesse trabalho. E também, se você quiser fazer uma outra doação que não seja financeira e não tem tempo de ir à associação levar, basta ligar para a gente também no 4008-4109, na opção 2, e a gente agenda para ir pegar na sua casa. Nosso assunto agora são os cuidados com a saúde da mulher, principalmente a partir dos 40 anos. Eu conversei com uma nutricionista e ela deu várias dicas. Confira. Mona Lisa, muito bem-vinda ao Direto da Redação. O que é que costuma acontecer com o nosso organismo a partir dos 40 anos? Geralmente a mulher ela tem uma queda hormonal através do período da menopausa, que cai os níveis de estradiol e progesterona, que são os hormônios sexuais, né, responsáveis por toda a produção hormonal, por fazer acontecer tanto a fertilidade, como melhorar essa questão do aspecto da pele, a disposição, essa questão também da musculatura mais aparente, né? Então, são períodos em que a mulher ela tem muitos sintomas, que seria o quê? A queda de cabelo, o principal deles. Dentre outros, seria o calor intenso, dores de cabeça e a ausência da menstruação, né? São os principais sintomas aí da menopausa. Então, nessa fase, as mulheres elas têm que ter uma alimentação muito mais balanceada, devido a essa questão da imunidade cair por conta dessa queda hormonal
e devido a sintomas que aparecem mais no metabolismo, ele fica mais lento, até para essa questão de emagrecimento e outras questões também de saúde. Quais são os problemas de saúde mais comuns? Que doenças costumam afetar as mulheres a partir dos 40 anos? Geralmente, devido à queda hormonal, os níveis de testosterona, que seria o hormônio que é responsável também pela construção da massa muscular, né? Elas têm muita facilidade de adquirir a osteoporose como a principal doença, que é a quebra dos ossos, e outras doenças também articulares, como artrite, artrose, desencadeiam também mais crises de enxaqueca, labirintite, outras doenças também que seriam mais quadros virais devido a essa queda da imunidade. E essa questão também, muitas vezes, da sarcopenia, que seria a depressão muscular mais intensa. Então, por isso que é importante se alimentar bem e é importante também intensificar a atividade física de força. E como evitar esses problemas? O que é que a gente deve fazer? Em relação à alimentação, tem que ser uma alimentação rica em proteínas, no mínimo 4 vezes ao dia. A dica que eu vou dar para vocês mulheres é a partir de 40 anos, certo? Incluir ovos, peixes, iogurtes, carnes, grãos integrais também, devido a essa questão de ter ômega 3, algumas sementes também que são responsáveis por melhorar essa questão dos sintomas da menopausa, né? Principalmente o calor intenso e a dor de cabeça, que seria as sementes ricas em complexo B, magnésio, que são nutrientes interessantes de se utilizar na menopausa e reduzir esses sintomas, né? Colocar como ausentes nesse período. E também você aumentar a quantidade de folhas verdes, porque as folhas verdes, elas também, além de ter complexo B, elas têm um alto nível de ferro também, que aí controla essa questão dos sintomas também, da ausência de secreção, né? E da ausência também de sangramento, que é muito comum nessa fase. Que alimentos a gente deve evitar? A maioria dos alimentos que são industrializados porque eles não têm nutrientes específicos para o nosso corpo, né? Não ajudar a nutrir da forma certa, que seriam os embutidos do porco, bacon, calabresa, peito de peru, salsicha, linguiça, esses alimentos que não têm tanto nutriente assim, muitas gorduras e muito soja, inclusive. Evitar também o uso em excesso de bebida alcoólica, que também ajuda a catabolizar, reduzir esse nível de massa muscular, a piorar essa questão de quadros inflamatórios em geral do corpo, né? E reduzir também outros alimentos processados, como queijos amarelos, excesso de carnes gordurosas, né? Essa questão dos doces e açúcares, porque tem mulher que gosta de consumir demais. Então, tudo isso ajuda, né, a inflamar mais o corpo, a reduzir essa imunidade e não ajudar a absorver todos esses nutrientes que são tão importantes. A atividade física é primordial também, né? Com certeza. Geralmente, nessa fase, o que a gente mais orienta, inclusive o pessoal da educação física também, é que você faça exercício de força. Ah, eu não gosto da musculação, porque a musculação é monótona. Existem outros tipos de exercício que ajudam também a prevenir essas doenças, né, ósseo-articulares e musculares, que seria a natação, que ajuda nesse fortalecimento também, seria o exercício funcional e o exercício também de pilates. Você citou aí a queda de cabelo. Por que a queda de cabelo ela se acentua tanto nessa fase da vida? A partir dos 40 anos, a gente já tem essa questão da queda hormonal que prejudica também o sistema gastrointestinal, que seria o funcionamento melhor do estômago e do intestino. Então, a gente diminui a produção de enzimas que ajudam a absorver todos os nutrientes do corpo. Então, se você, geralmente, não se alimenta bem, não tem o estômago realmente totalmente desinflamado, tem algum quadro, às vezes, de inflamação intestinal, que seria gases, estufamento abdominal, quadros de constipação, que é o intestino preso, dentre outros sintomas, isso prejudica ainda mais a absorção desses nutrientes. E aí o que é que acontece? Um dos maiores sintomas é a queda de cabelo mais aparente, porque falta ferro nesse corpo, falta complexo B, falta quantidade suficiente de vitamina C, falta uma quantidade boa também de zinco, alguns nutrientes que são responsáveis por essa questão de reduzir a queda capilar. E as pessoas também que usam muito medicamento em uso crônico para pessoas que tenham problemas já de saúde e pessoas que passem por vários quadros de infecções recorrentes, geralmente elas têm essa queda brusca de cabelo devido a esses medicamentos que intoxicam também o corpo. E a gente está numa época de muitas viroses ainda, né? E essas viroses costumam ser mais fortes, trazer mais consequências para essa mulher que tem mais de 40 anos? Se for uma mulher que ela já tenha também histórico de saúde, né, na família, de histórico de problemas pulmonares,
é o principal que tem que ter cuidado se for um quadro de bronquite, um quadro de pneumonia, uma gripe que seja mais agravante aí, principalmente essas gripes de recorrência, né? Às vezes não é um quadro simples de virose normal, e aí às vezes a mulher não se atenta a fazer o tratamento correto medicamentoso, a cuidar dessa imunidade, que seria beber mais água, se alimentar melhor, né, com todos esses nutrientes que eu falei, se exercitar, e aí isso pode se agravar ainda mais. A gente falou especificamente da saúde da mulher a partir dos 40, mas muitas dessas dicas aí também servem para os homens, né? Servem para todo mundo. Com certeza, os homens também, a partir dos 40 anos, eles também têm a queda hormonal, que seria dos níveis principalmente de testosterona. Então, eles podem ter a redução também da massa muscular, também desenvolver esses problemas, né? Que seria também a osteoporose, também a artrite e artrose, dentre outros problemas de saúde. Principalmente se for um homem com histórico de sobrepeso e obesidade, né? O nível alto de gordura ele faz também cair essa imunidade e muitas vezes também causar várias inflamações e doenças nesse corpo. A partir do dia 23 de junho, o Corpo de Bombeiros do Ceará vai realizar a Semana de Prevenção. A Major Juliane, que é chefe de comunicação social da corporação, falou sobre essa programação e ainda ressaltou o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros para salvar vidas. Acompanhe. Juliane, muito bem-vinda ao Direto da Redação. Eu queria que você começasse explicando qual é o objetivo dessa Semana de Prevenção. Bom, a Semana de Prevenção é um evento que acontece em todos os corpos de bombeiros do Brasil e o motivo principal é esse, a mensagem principal é levar à população informações acerca da cultura da prevenção, principalmente sobre o trabalho do Corpo de Bombeiros, que é muito vasto, né? Desde salvamento aquático, salvamento terrestre, em alturas, combate a incêndios, enfim, a gente quer deixar a população mais próxima, passar dicas de prevenção, que é justamente para evitar a ocorrência desses acidentes. Major, e essa programação, ela é voltada especificamente para o público geral, para o público do Corpo de Bombeiros, para quem? Nós temos atividades voltadas tanto para o nosso público interno, mas também atividades voltadas para a população. Como exemplo, né, a gente pode citar, no dia 1º de julho, nós vamos abrir as portas do quartel central do Corpo de Bombeiros, lá na Jacarecanga, porque existe uma demanda muito grande de jovens, de crianças que querem visitar o quartel, conhecer um pouco melhor as nossas viaturas, passear nessas viaturas, vestir uniforme, descer de rapel. Então, a gente vai ter uma série de atividades, né? Então, já até para anunciar, quem quiser ver com detalhes a programação, ela já está disponível nas nossas redes sociais, então é só seguir ali que vocês vão ter acesso, né, principalmente a esses eventos que são abertos ao público. Outro destaque também que a gente vai dar em relação ao dia 2 de julho, que é o Dia Nacional do Bombeiro de fato, né, a gente vai estar com a nossa tradicional Corrida do Fogo, que já está na 36ª edição e que estamos esperando aí reunir pelo menos umas 1.500 pessoas. E nesse dia 1º de junho aí, precisa se inscrever, é só chegar e já participa? No Portas Abertas, que é no dia 1º, das 8 da manhã ao meio-dia, só chegar lá no quartel central na Jacarecanga que você vai se divertir bastante. E onde é que eu acompanho o resto de toda a programação? Bom, nós divulgamos nas nossas redes sociais, no caso o Instagram do Corpo de Bombeiros é @cbm.ce. Major, recentemente a gente viu aí um exemplo de um casal que teve um incêndio no apartamento deles no bairro Meireles e eles ficaram embaixo do chuveiro. Esse procedimento ajudou a salvar? É um procedimento recomendado? Bom, na verdade, o que aconteceu? Quando a nossa guarnição chegou no local, ela se deparou, né, quando eles procuraram esses idosos, eles estavam de fato no banheiro com o chuveiro ligado, né? E assim, o fogo ainda não tinha chegado naquela região. Eles se sentiram encurralados por conta da fumaça que tomou conta do ambiente, né? Então, essa atitude, né, por mais que a gente pense, não, eles foram inteligentes e tal, mas ela não é recomendada. Por quê? Imagine só, num incêndio, principalmente a parte superior, que é a parte mais quente, né? Porque o ar, por convecção, ele sobe, o ar mais quente fica em cima. Esse ar, ele, dependendo da temperatura, ela pode chegar até 900 graus. A gente sabe que a água, com 100 graus, ela entra em ebulição, ela vira vapor. E esse vapor, ele é muito quente, ele também provoca queimaduras. Se o fogo tivesse chegado no banheiro e tivesse, né, alcançado eles, de fato, eles ficaram encurralados por mais, mas fosse fogo, eles podiam ter sofrido queimadura, sim, por conta do vapor, de água. Essa água, em contato com o fogo, iria se transformar em vapor. E o que é que de fato eles deveriam ter feito?
Primeiro lugar é tentar encontrar uma rota de fuga o mais rápido possível. Nós até fizemos um vídeo recentemente, também colocamos nas nossas redes sociais para tentar esclarecer isso, né, que existem 3 situações que você pode encontrar no incêndio. Primeiro, você conseguiu detectar esse incêndio ainda na sua fase inicial e consegue encontrar facilmente uma rota de fuga. Saia e não volte e nem permita que outras pessoas retornem também para o local, porque o incêndio, rapidamente, ele tem essa capacidade de se alastrar. Segunda hipótese, o ambiente está parcialmente tomado pela fumaça, tem fumaça na parte de cima, então o que você deve fazer? Rastejando, por quê? Fumaça ela é quente e ela é tóxica, então tanto para se proteger, questão, né, da temperatura, né, muito quente, e também para não inalar esses gases tóxicos, né, então a pessoa ela vai escapar rastejando, né, se possível, né, porque também existem pessoas com dificuldade de locomoção. Entendi. Né, e se ela estiver presa, né, totalmente pelas chamas, ela tenta se locomover para o lugar mais afastado do foco do incêndio e ela também, ao mesmo tempo, ela vai tentar confinar esse incêndio. De que forma? Fechando portas e janelas, porque isso atrasa a velocidade do incêndio. Outra ocorrência muito comum que o Corpo de Bombeiros recebe é com gás de cozinha, vazamento de gás de cozinha, né? É muito importante dizer que o Corpo de Bombeiros atende não só quando tem fogo ali acontecendo. Existe um tipo de ocorrência que é o vazamento de gás, de LP, né, o gás líquido efeito de petróleo, sem fogo. Né? Sentir aquele cheiro, é perigoso. Por quê? Porque pode haver uma explosão. Né? Então, o ideal é o quê? Sentir aquele cheiro de gás que ele é bem característico, né? Tentar abrir portas e janelas para esse gás se dissipar, né? Para ele se espalhar no ambiente e aciona, assim, o Corpo de Bombeiros, mesmo não tendo fogo. Aciona através do telefone 193 que a gente vai chegar e tentar detectar, sanar esse problema de vazamento. E aí, geralmente, o que é constatado? A instalação foi mal feita? Uma série de fatores, pode ser, a mangueira ela pode ter com o tempo se desgastado, tem também um anel de vedação que fica bem na conexão, né, que é o chamado O-ring, né, que ele também pode estar gasto e aí pode gerar um vazamento, desculpa. O que acontece também, pode ser que na instalação tenha tido algum tipo de falha, né, na instalação e também esse tipo de coisa, né, desgaste mesmo nas peças, que aí isso pode gerar qualquer tipo de vazamento. O Corpo de Bombeiros ele também é responsável pelo salvamento aquático aqui na Orla de Fortaleza, né? Como é que é feito esse trabalho? Bom, nós temos aqui em Fortaleza guarda-vidas que cobrem a orla da Praia do Futuro. Né? Então, todos os dias nós temos esse tipo de serviço, porém, nos fins de semana e feriados, a gente dá um reforço. É importante também ressaltar que no próximo mês, em julho, nós vamos dar entrada na Operação Alta Estação. Né? E aí a gente vai todos os dias na Praia do Futuro, ela vai ter, em regime mesmo de final de semana e de feriado, esse implemento no efetivo de guarda-vidas. Quais são as principais orientações para quem vai à Praia do Futuro? Bom, em primeiro lugar, a Praia do Futuro ela é diferente das outras praias aqui da capital, porque ela tem a ocorrência de valas, a arrebentação também, que é uma quantidade maior de ondas que fica quebrando, ela torna a praia mais violenta, né, a questão mais mesmo perigosa, né? Isso, é mais arriscado até, porque ela tem mais maré, né, principalmente lateralizado, né, então as pessoas precisam respeitar um pouco mais a geografia, né, da Praia do Futuro. E é importante que quando você vai tomar o seu banho, procurar um posto de guarda-vidas ali perto, né? Perguntar, pode chegar para o guarda-vidas perguntar como estão as condições de banho, qual o local mais adequado. Eles também sinalizam os locais de perigo, onde podem ter as chamadas correntes de retorno, que ao longo do dia elas vão mudando também. Eles vão sinalizar e dizer, olha, aqui não é um lugar que está próprio para banho, porque ele está puxando para dentro do mar. Né? E principalmente cuidar também com crianças, não só para as crianças não se perderem, mas também, né, porque a gente diz que o principal guarda-vida das crianças são os pais e os responsáveis, né? Então é ficar atento a essas crianças, né? E a questão também de você tomar banho alcoolizado, ingerir bebida alcoólica e vai se aventurar, você pode sim ficar mais vulnerável a um afogamento. Então são medidas simples que a gente já tem também essa noção, mas que por alguma negligência a gente acaba não realizando, né? Major, para a gente encerrar esse bate-papo, eu queria que você reforçasse aí o convite para participar da Semana de Prevenção.
final desse mês nós vamos ter uma série de atividades, desde exposições em shoppings, vamos abrir as portas dos nossos quartéis, enfim, a gente vai também intensificar ações com a imprensa, vamos também ter ações nos terminais de ônibus, justamente para poder falar um pouco sobre a nossa corporação, fazer com que vocês aprendam mais sobre o nosso trabalho e também sejam multiplicadores no nosso lema de vidas alheias e riqueza salvar. Toda a programação no Instagram do Corpo de Bombeiros. Instagram do Corpo de Bombeiros, @cbm.ce. Eu fico por aqui, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.